Cada lugar, cada cidade, estado tem suas peculiaridades, sua história, fatos que são passados de geração para geração, fatos que são resgatados por meio de diversas ações, principalmente por aqueles que prezam pela cultura. Mas será que todo aquele que fala em nome da cultura, da arte, realmente se preocupa com os temas e fatos que tanto defende? Existem aqueles que se aproveitam da cultura. Para discutir esse e outros assuntos, eu tenho o privilégio de receber aqui esta noite o advogado competentíssimo Eduardo Mahon, que me dá o privilégio de ceder essa entrevista para todo o estado de Mato Grosso. Eduardo, seja bem-vindo. Uma satisfação, um prazer muito grande ter o privilégio de entrevistar uma personalidade como você para o estado de Mato Grosso. Obrigado, Cláudio. Nós já tivemos oportunidade de nos digladiar num júri. Verdade. É inovidável para mim estar aqui com você, mas muito obrigado. Um dos assuntos que a gente quer trazer aqui em discussão é dos aspectos positivos e negativos com relação ao regionalismo quando se fala a própria cultura, e no nosso caso a cultura mato-grossense, e também o apoio aos artistas. Como é que você vê, você que é um apaixonado pela cultura, porque nós temos conhecimento nos seus trabalhos, como é que você vê essa situação da cultura aqui no nosso estado, principalmente na capital? Eu tenho uma notícia interessante. Por uma coincidência, agora em julho, eu adquiri 3 telas do Irigaray. Isso pode parecer uma coisa banal, mas eu fiquei muito orgulhoso porque eu prometi para minha mãe, que já faleceu, que iria adquirir uma coleção, umas Madonas dele. E no escritório eu faço, Cláudio, uma exposição permanente de mais de 30 artistas. Nós temos mais de 1000 fotografias de Cuiabá antiga, temos grandes murais de 10, 15 metros. Olha só. E eu acho o seguinte, que as empresas privadas, no geral, elas não dão o suporte que o artista precisa. Eu lido com o artista, recebo os artistas, e eu percebo que eles são extremamente carentes, tanto por exemplo, de uma boa gráfica, para rodar um bom livro, contos, poesias. O próprio Dick, que é falecido, teve a sua obra muito pouco divulgada, né? Como os pintores, cantores, tem grupos excelentes aqui em Mato Grosso, Gato Preto, Bione, vários grupos de chorinho, por exemplo, MPB, que eles não são devidamente incentivados, infelizmente. Quando você vê essa situação, essa paixão sua é apenas pela satisfação de dar o apoio ou também é um prazer? Olha, eu acho o seguinte, que bom, pelo padrão da minha educação, você é avaliado por aquilo que você, no final das contas, mostra. Claro. Quando você mostra numa sala, do meu ponto de vista, um espelho, você, para mim, pelo menos na minha avaliação, tem um certo efeito, um certo impacto. Quando você agrega na sua sala um valor de uma tela, de um artista que seja conhecido, ou uma aposta mais moderna, eu vejo você, pelo menos na minha criação, eu vejo você como uma pessoa preocupada com o local, com o cultivo das belas artes. Certo. É uma pessoa mais culta, é uma pessoa mais refinada. Eu sempre tive essa perspectiva. Certo. Agora, eu não sei se os outros têm essa mesma perspectiva. Né? Mas, enfim, eu acho isso, que o escritório, uma empresa, ou mesmo o governo, ele precisa se embelezar, precisa ficar mais erudito, mais culto, né? Ter um diálogo maior com a sociedade. Bom, quando você, como você citou na tua resposta, quando você visualiza essa tristeza do próprio artista, essa falta de apoio ao próprio artista, e nós vamos falar posteriormente, artista também de outros estados que para Mato Grosso vem, como é que você enxerga? É uma falta de cultura dentro da própria cultura mato-grossense? Mas veja, Cláudio, o que eu imagino? Um governante, ou os governantes, que não são letrados,
que não são eruditos, qual é o valor que um governante vai dar para uma obra de arte? Qual é o valor que uma pessoa que não está habituado à cultura, à música clássica, ou à música popular, ou não está habituado à grande literatura, qual é o valor que essa pessoa dá para isso? Então ela acha que a verba cultural tem que ser reduzida, uma das menores pastas de um governo, e, bom, eu vou fazer o meio de campo, porque afinal de contas é um nicho importante. Entendi. Mas não se identifica, porque não tem formação para isso. A sociedade, então, de certa forma, está errada? Não, muito ao contrário. Eu tinha um preconceito muito grande quando cheguei a Cuiabá há mais de 30 anos. Eu achava, na minha plena ignorância, que o cuiabano era uma pessoa muito bronca, muito fechada, muito daqui. Eu não acreditava que o cuiabano conhecesse outras coisas além daqui. Aliás, eu sou carioca. Quando eu cheguei, eu não suportei Cuiabá. E meu pai dizendo para mim, olha, eu acho que isso é uma precipitação, eu acho que você está errado. Mas quando eu comecei a conhecer as grandes famílias daqui, eu comecei a reparar que, além de estudar no Rio de Janeiro, onde as famílias geralmente iam, estudar engenharia, direito, arquitetura, música, eu também comecei a perceber que algumas famílias de Cuiabá mandavam os meninos e as meninas para a França. Entendi. A formação do cuiabano tradicional, claro, o que podia, é uma formação muito clássica. Então era um pessoal que, por incrível que pareça, tinha obras em alemão, em inglês, em francês. No Liceu Cuiabano se ensinou, além de latim, grego. Olha só. E era uma coisa que eu desconhecia. Isso eu era absolutamente ignorante com relação... Mas quando eu falo dessa nossa sociedade, eu diria para ti, no momento que ela elege uma pessoa, vamos assim dizer, que não tem essa familiaridade com a cultura, então ela também está errada. É esse ponto que eu colocaria. Eu diria que sim, mas eu acho que hoje a nossa comunidade pensa em termos de eficiência. Certo. E a eficiência, ela é contrária à arte. O discurso artístico é absolutamente diferente da eficiência. Então, se por acaso um governante expressar valores que são valores culturais, artísticos, intelectuais, até mesmo rebuscados, eruditos, etc., não é muito o que a população comum quer ouvir estradas, quer ouvir... Segurança, saúde... São realmente temas muito importantes. E como é que você imagina um poder público no sentido de fomentar essa cultura mato-grossense, essa cultura cuiabana? Vou dar uma ideia simples. Aliás, duas, que eu não consigo entender por que o governo, porque a prefeitura nem tanto, mas por que o governo não faz. Bom, nós temos várias escolas estaduais em Mato Grosso, dezenas de escolas, centenas de escolas estaduais aqui em Mato Grosso. Estevão de Mendonça fez um anuário, datas comemorativas de Mato Grosso. Então, o final da Guerra do Paraguai, o começo da guerra, o que o comandante X fez, o que o Y fez, o Rondon, o nascimento, a morte, enfim, quer dizer, um conjunto enorme de datas comemorativas aqui. Eu não consigo entender como é que numa escola pública mato-grossense não tenha uma agenda escolar que nós usávamos. Certo. Nesta agenda, por exemplo, as datas comemorativas. Quem nasceu, quem morreu, o que aconteceu nesse dia, todo dia tinha um acontecimento histórico, né? Tem um acontecimento histórico. Eu fico perplexo. Isso é um. Uma outra coisa simples, a gente passando pela Cândido Mariano Rondon, a gente passando pela Isaac Povas, Rubens de Mendonça, Estevão de Mendonça, nós não sabemos quem foi. 13 de junho, por que 13 de junho? Essa rua anteriormente foi conhecida como Rua Bela do Juiz, Rua Bela, Rua Formosa. Por quê? Aonde é que está escrito? Por que 13 de junho? Diz respeito à Guerra do Paraguai? Diz respeito a alguma invasão? Alguma vitória? Quem foi presidente Marx? Por que Marx? Entendi. Nós precisamos, no mínimo, para ter identidade cultural, nós precisamos, no mínimo, saber quem foram as pessoas. Doutor Eduardo, e quando você enxerga tudo isso aí, como hoje
um mato-grossense, um cuiabano de coração. Que sensação te dá? Eu só vou voltar, Cláudio. Eu conheci recentemente uma senhora, nossa colega, advogada, Adélia. Eu falei, pois é, Adélia, você pega aqui a Avenida do CPA? Ela falou, não, a Avenida do CPA não. Desculpa, a Avenida Rubens de Mendonça. Eu falei, o Rubens de Mendonça é meu pai. Olha só. E eu fiquei perplexo. Eu falei, bom, ainda existe um substrato de cuiabania e de cultura que ainda está vivo. Agora, se nós deixarmos passar, simplesmente passar 2 ou 3 gerações, de fato, para acontecer esse resgate histórico, não vai ser mais o pai de alguém, nem o avô de alguém, o que vai acontecer? Precisa um investimento enorme, claro. Precisa uma identidade muito grande, um trabalho muito grande. É muito mais fácil fazer agora, com fatos mais recentes e com as pessoas ainda com a memória viva. Só que isso não é me parece que uma falha apenas de Cuiabá, né, doutor Marrom? Isso me parece que é uma questão brasileira, né? Essa falta de resgate da história, né? É uma questão brasileira, porque, por exemplo, eu estou acostumado a dizer para minha esposa que quando você vai a Paris, os principais monumentos, eles são datados. Claro. As ruas, elas têm identificação, se é uma rua medieval, se é uma rua contemporânea, se ela é da época moderna, se é o domínio bárbaro, se é romano, se ela tem uma natureza romano-germânica. Então, em Londres você tem isso. Nos países da Alemanha você tem. Portugal tem muito. O próprio Egito, que é um dos países tão atrasados, Espanha, tá lá. Espanha tem muito. Exato. Na Argentina, por exemplo, nas praças públicas, quando há uma escultura em homenagem a alguém, existe o histórico dessa escultura embaixo. É o general tal, que venceu no ano tal. Existe toda uma simbologia e um conteúdo histórico para que as pessoas percebam e se identifiquem. Aqui no Brasil não tem. É verdade. No próximo bloco, Eduardo Marrom avalia as leis de incentivo à cultura no Brasil. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O termo cultura, até o século XVIII, significava uma atividade, a cultura de alguma coisa, em geral animais e produtos agrícolas. A partir do período final do século XVIII, o termo cultura passou a ser utilizado como correspondente ao termo civilização.